Finalmente, depois de um ano desde seu anúncio, a tão esperada campanha DLC de Splatoon 3 chegou em nossas mãos para mostrar, de uma vez por todas, que esse jogo inteiro é nada mais do que um poço de potencial desperdiçado onde o talento vai para morrer. É um tanto quanto difícil de discutir negativamente sobre esse jogo online, se arriscando a ler a opinião de um adolescente de 14 anos a qualquer momento. Mas eu estou disposto a correr esse risco, já que irei apropriadamente ignorar a opinião de tais indivíduos que não têm qualquer outra experiência além desse jogo, muito menos um senso crítico desenvolvido o suficiente para participar de uma discussão sobre esse jogo que não envolva fazer postagens escrevendo como se fosse um orcuteiro sofrendo uma compulsão. Se você é uma das pessoas que não entendeu essa última referência, meus parabéns, é justamente você quem eu tô falando. Splatoon 3 Side Order é um modo single player adicional que pode ser adquirido por 128 lulas ou 25 atentados em escolas, que propõe uma pegada diferente à fórmula conhecida de Splatoon. Dessa vez, no lugar de uma campanha que você joga do início ao fim com uma variedade de fases diferentes, existe um modo roguelite, no qual você passa por 30 andares diferentes da Torre da Ordem para conseguir terminar uma run. Cada run é diferente uma da outra, seja pela arma inicialmente escolhida, seja pelos chips coloridos que você pega em cada andar que afetam o seu personagem de várias formas diferentes, ou seja por conta das fases que você pode pegar em cada andar. Ou pelo menos é supostamente para ser diferente, já que, muito como todas as outras coisas desse jogo, esse modo inteiro é uma ideia mal cozida que precisou ser jogado goela abaixo dos jogadores, porque a equipe de desenvolvimento é terrivelmente coordenada e não consegue acompanhar a demanda tanto do jogo principal, quanto do modo que você precisa pagar um preço salgado para ter. Não apenas muitas das runs nesse modo vão cair naquele meio sem graça onde você não consegue os upgrades necessários para ficar realmente quebrado, perdendo muito do sentido de se jogar um modo roguelite para começo de conversa, mas a variedade de fases e objetivos é tão incrivelmente limitada que você vai rapidamente se familiarizar com alguns certos mapas e vai continuamente encontrá-los durante todo o seu tempo jogando, tornando o jogo incrivelmente repetitivo. Pra mim é aparente que Side Order era pra ser algo diferente do produto final, mas devido ao tempo de desenvolvimento apertado e mais que comprovada incompetência da equipe de desenvolvimento, eles acabaram caindo no passinho de fazer um roguelite pra jogar o fardo de estender o tempo de jogo na ideia de jogá-lo múltiplas vezes, só que precisando desenvolver menos conteúdo, ao invés de criar algo variado, completo e divertido. Da mesma forma como o jogo principal teve conteúdo mostrado nos trailers que foi modificado ou cortado antes do lançamento, basta uma rápida olhada no primeiro trailer de revelação de Side Order que podemos perceber. Sim, aqui também teve conteúdo cortado. Tanto no produto que recebemos quanto nesse trailer é possível perceber que a intenção de escrita para a história de Side Order era um foco na Agente 8 e entender melhor a sua origem, já que a lore por trás de Octarianos sanitizados é que eles estão naquele estado por culpa da Kamaboko, utilizando-os como objetos nos testes que as cobaias guiadas pelo Tartar precisam fazer sob a promessa da Terra Prometida. Só que no começo da Octo Expansion em Splatoon 2, a Agente 8 é um raro caso de um Octoling que teve suas memórias totalmente removidas pelo processo de sanitização. Mas aparentemente o processo de sanitização da 8 não foi por completo, pois ela não mostra nenhum dos outros sinais de ser sanitizado. De fato, muito da história em relação a Agente 8 é totalmente confusa,
já que ela desertou do exército octariano por conta de escutar a Calamari Incantation durante o final de Splatoon 1, mas mesmo assim ainda lutou contra o Agente 3 depois de um suposto encontro em Octo Valley? Não é possível acontecer antes da luta de final de Splatoon 1, por conta de nós jogarmos por ela toda, e ambos Agente 8, Agente 3 e Cuttlefish caem no metrô das profundezas durante essa luta. Então, essa luta acontece depois e a pergunta é: por que eles estavam lutando para começo de conversa? E mais, se a Agente 8 passou por um processo de sanitização qualquer, então por que a Octo Expansion começa supostamente logo depois dessa queda que eles tiveram? Nada disso é explicado! Side Order nem se preocupa em responder quaisquer um desses questionamentos, voltando-se em vez disso à criação do Memverso pela Marina como uma forma de corretamente conectar os Mankeys que ela encontrou no lixão da Kamaboko para os seus respectivos donos, focando no esforço de reverter o processo de sanitização da Kamaboko, ultimamente criando uma narrativa menos engajante, pois tornar um monte de Octolings sem nome que não conhecemos e não temos qualquer tipo de conexão como ponto principal da narrativa simplesmente não é interessante. Por outro lado, um pouco de exposição é focada em uma personagem apreciada por aqueles que entram de cabeça na lore desse mundo, já que era uma personagem exclusiva de contos e relatos encontrados totalmente fora de qualquer um dos 3 jogos, mas quaisquer tipo de detalhes a mais que poderiam fornecer a essa personagem é reduzido a vagos relatos de como ela e a Marina se conheciam nos seus tempos de exército, aumentando ainda mais a Marina como personagem em vez de focar qualquer tipo de desenvolvimento nela mesma. E também reduzido a momentos de alívio cômico às custas da Marina ser incrivelmente gay. Se você for uma das pessoas que decidir concluir uma run com cada uma das armas desse jogo, você consegue acesso a um pouco mais de informações sobre a ARCT, mas continua sendo mais uma forma de enaltecer ainda mais o desenvolvimento da Marina como uma personagem, e há relatos de que o que essas informações mostram são até contraditórias com a lore pré-estabelecida dela. Mas desconsiderando como essa história falha em adicionar algo de relevante a quaisquer personagens envolvidos não chamados Marina, por acaso ele consegue contar alguma história decente? Não consegue. A história inteira desse modo se resume a: salve as pessoas de se tornarem os NPCs de Oblivion. How goes it? I've been better. I hope things get better. Bye. Goodbye. Ela é tão desolada de ideias que nem consegue adicionar qualquer tipo de reviravolta, conflitos adicionais ou ambientalização que me faça importar com qualquer coisa que esteja acontecendo. Pelo amor de Deus, Nintendo, é realmente pedir demais pra fazer algo interessante aqui? Se já não é óbvio bastante, eu vou dar spoilers de Octo Expansion, Splatoon 3 e Side Order. Esse é o seu único aviso, então passa para a próxima sessão se você não quiser levar spoilers. Octo Expansion não funciona simplesmente por mexer na fórmula de single player de Splatoon e possuir desafios engajantes e interessantes, mas também por conta de uma ambientação única e uma história que realmente possui algum tipo de conflito. Observar os seres vivos do metrô das profundezas adiciona uma camada extra ao mundo de Splatoon e te coloca em contato direto com os indivíduos nos quais você está ajudando ao completar os seus objetivos. No final da campanha, você descobre que foi usado pelo comandante Tarta e é levado a uma série de fases totalmente diferentes de qualquer coisa vista anteriormente, recompondo as suas forças durante o caminho e culminando em um dos momentos mais marcantes da série inteira. A história principal de Splatoon 3 pode até ser mais simples, mas você descobre mais detalhes sobre os últimos momentos da humanidade no planeta e consegue ganhar a confiança dos integrantes da Deep Cut, depois de mostrar sua força em batalha. Juntando as suas forças para enfrentar o último mamífero do planeta, que planeja trazer a Era dos Mamíferos de volta mais uma vez em uma batalha épica no espaço. Nem Side Order você sobe a porra de uma torre porque uma entidade tomou forma da vontade dos desenvolvedores do Memverso de temerem mudanças e usou uma vulnerabilidade no sistema para afetar todas as pessoas no mundo real.
Da mesma forma como Guilty Gear Strive, Side Order parece ser uma desculpa de vender um álbum que vem com um jogo de bônus, porque o jogo inteiro parece ser inteiramente focado em colocar a maior quantidade de referências musicais em todos os tipos de lugares, incluindo o nome dos inimigos e especialmente com o chefe final, que tem todos os seus ataques acontecendo em sincronia com a música. O clímax possui, de novo, os personagens principais se juntando para tocar uma música contra o chefe final. Aparentemente é a forma de resolver conflitos em Splatoon. Só que dessa vez é por causa que a música é algo caótico e o caos é a oposição à ordem! De qualquer forma, existe um foco maior do que nunca em música dessa vez e não tem como negar, a música é realmente muito boa. Nesse quesito, Splatoon costuma acertar em cheio, assim como no gameplay. Nesses dois quesitos, Splatoon é devidamente sólido e funciona perfeitamente. É realmente uma pena que nada disso consegue começar a tirar esse modo do buraco onde ele vive. O objetivo de uma run de Side Order é chegar ao topo da torre. Para fazer isso, você passa de andar por andar, completando as fases que aparecem. Cada andar te dá uma opção entre 3 fases para escolher, com cada uma delas te dando um chip diferente e fornecendo uma dificuldade, objetivo e quantidade de pontos diferentes. Essas fases podem ser completadas tão rapidamente quanto em menos de 10 segundos, ou podem levar até 3 minutos, dependendo da sua build e do objetivo em questão. A cada 10 andares você enfrenta um dos 3 chefes do modo e no 30º andar você enfrenta o mesmo chefe final de antes, que não muda em absolutamente nada, não importa quantas runs você já fez anteriormente. Basta jogar o modo umas 2 vezes que já fica mais do que aparente que não há muitos mapas ou objetivos disponíveis na pool de seleção, já que você vai se encontrar jogando as mesmas fases várias vezes, e isso é particularmente aparente quando você faz runs uma atrás da outra. Mas tá tudo bem, porque há modificadores em ação para alterar essas fases, né? Não é? Os modificadores aparecem menos do que de vez em nunca e se limitam a algum objetivo bônus que variam entre algo bacana, como completar uma fase sem a sua arma principal ou sem pular, para algo imbecil, como não se movimentar na sua forma essencial para fazer qualquer coisa. Esses bônus também podem ser uma saturação de chips que simplesmente te deixam quebrado, só que só naquela fase, te dando um gosto de um jogo decente por alguns segundos, antes de voltar para maratona de puxação de pelo do nariz. Em contrapartida, uma fase pode não ter um bônus, mas sim um modificador de perigo no lugar dele, adicionando uma camada de dificuldade a mais em uma fase. Os modificadores de perigo não te dão qualquer incentivo para escolhê-los, além de eles ficarem por ali até você se livrar deles. Portanto, a não ser que o chip em questão seja incrivelmente bom, você pode simplesmente ignorar qualquer indicador de perigo até que ele eventualmente passe para uma fase mais fácil. Ou não, esses indicadores nem dificultam tanto as coisas assim, além das primeiras runs onde você ainda está aprendendo como o modo funciona. Claro que há a possibilidade de você ter uma build totalmente focada na Pearl e esse modificador proibir o uso dela, te deixando totalmente na merda, mas 99% do tempo ele é praticamente inofensivo e geralmente só costuma aparecer em pontos de uma run onde você já está incrivelmente forte. Desde que você não esteja jogando de Brella. A Brella é uma merda. No final das contas, esses modificadores não são frequentes bastante ou notáveis o suficiente para realmente adicionar variedade notável entre uma run e outra. Algumas pessoas podem argumentar que a quantidade minúscula de mapas e objetivos fazem parte da experiência roguelite, e a ideia é fazer várias runs diferentes para conseguir aproveitar o jogo. E para isso eu digo, por favor, jogue qualquer outro roguelite. É impossível defender a variedade proposta nesse modo e simplesmente dizer que é por conta da natureza roguelite quando Hades existe. Quando esses dois jogos são colocados um do lado do outro, Hades corre círculos na quantidade de variedade disponível no jogo comparado a Side Order.
Um jogo ser roguelite nunca deveria ser uma desculpa para fazer menos conteúdo e depender exclusivamente da aleatoriedade do gênero. Aliás, eu já mencionei que os dois jogos têm o mesmo preço, porque eles têm. Se Side Order não fosse atrelado a uma das IPs mais populares da Nintendo atualmente, eu duvido muito que teria tanta gente defendendo um jogo tão ofensivamente medíocre quanto esse. Beleza, o gameplay e a música são boas, mas apenas um deles é realmente original do Side Order e o outro é transferido do resto da série. E mesmo com a gameplay de Splatoon, e olha que eu sou um fã, esse modo ainda é muito sem graça. Claro, algumas runs vão ser naturalmente divertidas se você conseguir alguma combinação quebrada de chips, que, vale mencionar, não são muito variados ou mudam muitas mecânicas base do jogo. Então você não vai ver nada parecido com uma Splash Bomb explodindo e virando 5 outras Splash Bombs, mas pelo menos dá pra tentar ser o jogador de Junior mais fraco do multiplayer. Mas mesmo nesses casos de algumas runs serem divertidas por causa de uma build doida, não tem como notar isso como um ponto positivo do jogo. Isso é simplesmente da natureza de qualquer roguelite que se preze. Se eu bebesse um refrigerante horroroso, eu não vou falar que o ponto positivo dele é de matar a minha sede. No fim do dia, Side Order é mais uma decepção fornecida pela equipe cuidando de Splatoon 3. Eu não posso dizer que eu realmente esperava muito da DLC. Eu não sou do tipo que cria hype por qualquer motivo. Os trailers mostraram que o modo seria um roguelite e eu fiquei interessado, mesmo não sendo um grande fã do gênero, porque poderia ser uma chacoalhada da fórmula já estabelecida dos modos single player do jogo. Mesmo não esperando muita coisa, eu pelo menos esperava algo de qualidade que me deixasse satisfeito depois da experiência. Mas Side Order falhou miseravelmente nisso e conseguiu decepcionar alguém que esperava, no mínimo, algo divertido, recebendo no lugar apenas um modo entediante e sem cor. Um destino realmente irônico, não acham?